Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Glória a Deus. Parece 10:16. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 16. Santo é o Senhor Deus para sempre. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, seja prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os teus servos, que tem ajudado na sua casa com o seu dízimo e com a sua oferta. Prospera, Deus, a vida dos teus servos. Ajuda eles a vencer, meu Pai, a conquistar sobre a face dessa terra. Repreende o devorador na vida deles, meu Pai. E também no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, por amor do seu povo e da sua igreja, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós queremos, agradecer a presença das nossas irmãs, que está nos honrando nessa noite, as irmãs ali, a mãe e a jovem. Vamos receber elas no nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje é o terceiro elo do terceiro passo de oração, glória a Deus, que nós estamos dando esse ano. Todo ano nós damos 7 passos de oração. E a cada passo que nós damos, a cada mês, nós tiramos 7 dias diretos, de oração e ensinamento da palavra de Deus. E hoje é o terceiro elo do terceiro passo de oração deste ano. Ontem Deus nos deu uma graça muito grande, porque se os irmãos prestaram bastante atenção no que foi no ensinamento que foi dado ontem, ele é muito profundo. Ele abrange muitas coisas e tira muitas dúvidas das pessoas, porque ele abrange coisas demais. Nós só demos uma introdução, mas se os irmãos buscar do Senhor, pedir ao Senhor, o Senhor vai, através do que foi falado, Deus vai te dar você muita sabedoria para viver, diante das coisas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa palavra. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como uma pomba e prudente como a serpente. Os irmãos sabem, como nós até falamos ontem, que o tipo de pessoas que apareceria nos últimos dias sobre a terra, vocês viram lá a lista, são 18, era 18, vamos dizer, qualidades, daquelas pessoas, são 18 que a Bíblia cita. E nós vemos que era coisas terríveis. Na verdade, eles até consideram o livro de Coríntios, Parece Timóteo, o livro de Timóteo 4:1. Nós vemos que eles até consideram como aquilo ali como os 3 seis
porque é 6 3 vezes. É como se fosse toda a astúcia de Satanás. Está naquele livro. Vamos dar até uma conferida lá de novo? Parece que é 2 Timóteo ou 1 Timóteo 4 primeiro? Primeiro? 2 Timóteo 3 primeiro. 2 Timóteo, vamos dar só uma lida nessa lista para os irmãos verem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Viu? Se você fizer a conta, dá 18. São 6 3 vezes. Então você observa, agora como nós vamos viver no meio dessas pessoas? Esse que é o problema. Está entendendo agora? A lista está aí. E como que você vai viver no meio deles? É o que Jesus está dizendo aqui agora. Eu estou te enviando como ovelha no meio do lobo. Né? Então quer dizer, você vai ter que conviver com os lobos. Nós vamos ter que, vai aparecer nos últimos dias, e nós vamos ter que conviver com isso. E como nós vamos conviver com essa classe de homens e mulheres que estão sobre a face da terra? Sem nós nos afetar, sem nós precisar fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo, sem nós ser destruído. Vocês sabem que muitas vezes é muito difícil. Teve uma certa época que eu até, né, um dia o irmão estava até contando, que ela falou assim, porque quando o crente, ele é uma pessoa boa, quando você, nem precisa ser crente, quando você é uma pessoa boa, você acha que todo mundo é bom. Todo mundo é bom. E não é. Não é. Você vai lidar com pessoas muito terríveis. No mundo existe pessoas muito terríveis mesmo. Mas você já reparou, toda pessoa honesta, ele acha que todo mundo é honesto. E não é. Então você, na sua honestidade, você é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa que tem uma palavra, você falou, está falado, você vai cumprir a sua promessa, mas o mundo está cheio de pessoas que não são assim. E como é que nós vamos conviver com eles? Como que a gente faz para conviver com eles? Porque você pode ser destruído pela sua própria honestidade. Porque eles usam a sua própria honestidade para destruir você. Não é verdade? Quando você é uma pessoa, né, que muitas vezes, só um exemplo, você é uma pessoa que não fala mentira. A pessoa usa isso para julgar o sem mau lençol. Você não pode falar mentira, você é crente, você não fala mentira. Então, e isso aqui? Joga você em mau lençol. Foi por isso que Jesus falou com nós. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Porque nós vamos ter que lidar com os lobos. E se você primeiro não tiver a simplicidade, você não vence. Mas também se não tiver a prudência, você também não vence. Você não consegue. E como que nós vamos conviver com essas pessoas que muitas vezes trabalham com você, anda no ônibus junto com você, é o seu vizinho. Muitas vezes até está lá dentro da sua casa, até parente seu. Como você vai conviver com ele? Uma pessoa honesta com uma pessoa desonesta. Como é que faz para viver junto? Está entendendo? Como é que faz? Uma pessoa sincera com uma pessoa leviana.
Uma pessoa boa de coração com uma pessoa ingrata, como é que você vai viver junto com eles? Como que a gente faz para viver junto? E a gente não tem que viver junto? Porque querendo ou não querendo, ele está em todo lugar, é seu vizinho, é seu amigo, é o dono lá da firma, é o patrão, não é? É o colega de escola, é o jovem lá da escola, é a adolescente da escola, é a criança da escola. E como é que nós vamos conviver? E se nós não prestar atenção, irmãos, nós acabamos sendo destruídos. Ah, mas eu estou na igreja só tem gente boa. Não, na igreja não tem ninguém. Você está enganado. Você está redondamente enganado. Está cheio de irmãos da igreja que, na verdade, eles são um verdadeiro capetão. É o diabo lá dentro. Foi até o diabo que mandou eles para lá para atrapalhar a vida dos outros. Então, se nós não prestar atenção, meu filho, nós somos destruídos. A Bíblia fala de um homem muito usado por Deus. Um homem que guiou o povo de Deus. Ele foi chamado, falado pelo nome dele por Deus, para ele guiar o povo. Com a sabedoria só tinha ele, o único que podia assumir diante de Moisés. E ele foi enganado. Por que ele foi enganado? Ele era um homem muito bom, não era? Mas ele acabou, a sua bondade fez ele ser enganado. Mas então o que nós devemos fazer? Vamos fazer o que ele não fez. Nós precisamos, para vencer isso, nós temos que fazer o que ele não fez. Ele era um homem muito bom, muito reto, um homem citado por Deus, um homem que nunca entrou um outro espírito diferente nele, que é Josué, mas ele esqueceu de fazer uma coisinha, e por causa dessa coisinha que ele esqueceu, ele foi enganado. E depois ele não podia voltar atrás. Olha a situação. E depois aquilo deu um mal grande pelo povo de Israel, por causa daquela atitude dele. Josué 9. Josué 9. Quer que comece aonde? Na história? Pode começar. Josué 9, a partir do primeiro. Olha para vocês verem. Olha Josué, um homem honesto. Olha o que aconteceu com ele. Está tudo registrado na Bíblia. Primeiro. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. E foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco.
este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Viram aqui? O que eles fizeram? Pegaram roupas velhas, eram os vizinhos deles. E não podia fazer aliança. Pegaram, arrumaram as roupas velhas, um pão velho que eles deixou lá muitos anos, e chegou para Josué. Josué era um homem de coração bom, um homem temente a Deus, que servia a Deus. E eles mentem. Olha, você vê o nosso vinho aqui, olha como é que já passou, porque já tinha deixado lá muitos anos. Quer dizer, já tinha planejado aquilo há muito tempo. Nós viemos de uma terra muito longe, né? Faz conosco um concerto, porque eles entenderam, Josué vai dominar tudo, porque ele está vencendo e Deus está com ele. O que Josué fez? A Bíblia mostrou um ponto aqui muito interessante. Eles não consultou a Deus. Volta aqui um pouquinho. Olha aqui. 14, está vendo? Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha o primeiro segredo. Esse é o primeiro segredo. Está vendo? Josué fez alguma coisa? Não, ele era um homem muito bom. Muito bom, um homem de Deus. Né? Escolhido por nome, Deus chamou ele pelo nome, para ele tomar conta do povo. Coloca ele. Falou o nome dele. Mas aqui Josué, ele não orou a Deus. Ele não pediu o conselho de Deus primeiro. Ele olhou para aquelas pessoas, pobrezinho, roupinha suja, né? Nossa, os pãozinhos velho. Nossa, vocês estão precisando mesmo. Não, coração falou mais alto. O sentimento falou mais alto. Mas, meu Deus, Deus não colocou ele para sentimento, Deus colocou ele para ele tomar conselho com ele. E na hora que, o que ele fez? Olhou para o sentimento dos homens e fez aliança. E depois de fazer aliança, não podia mais quebrar. Não tinha como quebrar. Mesmo que os caras mentiram, não podia quebrar mais. E por isso começou o problema. Acabei de lembrar uma situação. Eu lembro que eu ia auxiliar uma pessoa e eu sabia que essa pessoa era complicada, mas essa pessoa veio de uma forma tão humilde, parecia que estava mudado. E aí meu coração abriu, eu fiquei com piedade, né? E eu resolvi abrir meu coração para dividir todos os meus tesouros com aquela pessoa, auxiliar mesmo, entendeu? Doar todos os meus tesouros que eu podia para auxiliar. Eu sabia que aquela pessoa era complicada, mas a pessoa veio com uma certa humildade, aparentando uma mudança e tal. E aí eu lembro que meu coração abriu totalmente. Eu fiquei penalizado, porque meu coração amoleceu. Eu falei, não, agora eu vou ajudar com todo o meu coração. E aí pensei isso num dia. Quando foi à noite, eu não recordo como que foi o sonho, mas eu sonhei com uma cobra. E o sonho em si já me alertava. Eu não lembro mais agora o sonho em si já me alertava, que era para eu tomar cuidado, que não era para eu abrir meu coração e querer dividir todos os meus tesouros. E aí eu fiquei assustada no outro dia, sabe? E aí eu dei meia volta para trás. Eu vou ajudar mais de longe.
Eu falei, porque Deus me mostrou essa noite que eu estou lidando com uma cobra. Aí. E se eu for abrir meu coração para dividir todos os meus tesouros, vai me picar lá na frente, com certeza. Justamente. Então, vocês estão vendo? Faltou para Josué a oração. A oração. Porque ele era homem de coração bom. O problema, irmãos, o problema do crente é esse. O problema, muitas vezes, da pessoa, né, é esse. Porque você é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta. Aí você pensa que todo mundo é honesto no mundo. E não é. Não é. Não são desse jeito. Existe gente de tudo e quanto é jeito no mundo. Por isso que a gente tem que ser prudente. Prudência. Não é viver desconfiando de todo mundo. Mas naquilo que você não consegue entender, ou mesmo no que consegue, tinha que fazer o que Josué não fez, orar ao Senhor. Como a irmã falou, Deus mostrou para ela em sonho que aquela aliança que ela ia fazer, ela ia se dar mal. Ia se dar mal. Né? Isso é a simplicidade. Porque você pode ver que a pessoa simples diante de Deus é a pessoa que está sempre buscando o recurso dele, o conselho dele. Aqueles que acham que são muito espertos, é os que acham que pode fazer as coisas sem pedir direção. E quebra a cara. É o que mais estão quebrando a cara. Não, então nesse caso, que nós temos que conviver com vários tipos de pessoas, o crente precisa, em primeiro lugar, estar em oração. Buscar o conselho de Deus. Muitas vezes, meu irmão, pode ser até um outro crente, né? Você está lá na igreja, você está buscando a Deus, você é uma pessoa que ora a Deus, está lá na igreja, chegou um outro crente também, que pula, relampeia, pega fogo, reprepreda aqui, reprepreda ali, pula para lá, e glória a Deus, e Deus está derramando fogo. E quantos crentes têm levado prejuízo por causa disso? Ah, não, é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus. Mas você não perguntou a Deus se era dele? Você chegou a perguntar? Uniu, fez aliança, uniu. Daí a pouco você está vendo o mal acontecer lá na frente. Então seja simples como uma pomba, mas seja prudente como a serpente. Tenha prudência, não é? A Bíblia mostra para nós, aqui Josué foi pelo sentimento, não foi? Mas a Bíblia mostra também de um outro rei, esse outro rei já foi por vaidade. Foi até o que a irmã contou, ele achou que ele poderia compartilhar a sua riqueza, como a irmã contou aqui o testemunho agora. Ele achou que podia compartilhar, porque era uma pessoa boa. Não, realmente é um outro rei, uma pessoa, vou compartilhar a minha herança. E ele foi roubado. Roubaram a herança dele. Porque não era para compartilhar. Não era. Entenderam? Vamos lá, Ezequias, né? Onde está? Bendito é o nome do Senhor. O rei Ezequias, ele achou que ele poderia compartilhar seus bens, não é? Achou até aquilo por vanglória, achou que, nossa, sou um homem muito bem sucedido, mas na hora que ele compartilhou, o prejuízo veio. E não era para ter compartilhado. O próprio Deus reprovou ele na hora, né? Onde? Isaías 39. A partir do primeiro. Isaías 39, a partir do primeiro. Naquele tempo, enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido. E Zedequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos
e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasses. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, e vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourasse teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Viram aqui? De vanglória. Ele pensou no coração dele, Ezequias: nossa, o rei da Babilônia é um grande rei, né? Uma nação muito poderosa. Então, o que ainda vou lá, nossa, Zedequias, né? Zedequias ou Ezequias? Ezequias, eu sempre faço confusão, Ezequias e o Zedequias. Ezequias. E você observa que eles foram lá para ver a riqueza de Ezequias? Não. Eles foram lá por causa da bênção que ele tinha recebido de Deus. É muito importante, irmão, que a gente prestar atenção nisso. Eles foram lá por causa da bênção. Nós ficou sabendo que Deus te curou. Nossa, rapaz, que milagre Deus fez, hein? Nossa, que bobo, como você foi restaurado. O Ezequias abriu a guarda. É verdade, Deus me curou, Deus é maravilhoso, mas também Deus tem me prosperado. Olha aqui para você ver a riqueza que nós temos. Nós temos isso aqui, nós temos aquilo, nós temos aquele outro, mostrando para o rei da Babilônia. O profeta Isaías foi lá: o que você estava fazendo, Ezequias? Eu mostrei as belezas, toda a riqueza que, você mostrou? Assim diz o Senhor, daqui 1 ano eles vão descer e vai levar tudo. Tudo isso vai ser levado para a Babilônia. Por quê? Irmãos, ele estava alegre pela bênção que ele recebeu? Estava. Mas até para compartilhar isso aí, ele tinha que ter pedido a Deus. Ele não pediu o Senhor. E foi destruído, tentando falar da sua bênção. Viram aqui como que acontece? Até da bênção, a pessoa muitas vezes pode ser destruída por ela. Outro ponto. Tem certas coisas que é bom você guardar em silêncio. Irmão, tá tudo registrado na Bíblia. O que a Bíblia falou para nós? É bom guardar em silêncio, não é? Guarda em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar, né? Aguardar em silêncio. Muitas vezes o crente conversa demais, né? Não vigia, que está no meio de lobos, e o lobo devora. Sim. Justamente. Então, irmãos, eu estou só mostrando para os irmãos exemplos da Bíblia para você entender o que Deus está querendo dizer. Estou mostrando os exemplos. Essa questão principalmente quando se trata de elogios, a pessoa chega, o enganador, ele chega e te elogia. Não, você é um crente, nossa, eu fico bobo, você é um crente, né, legal, senhor. Porque aqueles crentes ali é meio radical demais. Nossa, os caras só com a cara entufada, né? Não dá um sorriso. Não, você é uma pessoa que chega, conversa com a gente. Não, você é uma pessoa disso. Mas logo que eles te dão um elogio, eles te oferecem um prato. Já tem um pratinho lá prontinho para você. O crente não vigia, está me elogiando que eu sou melhor do que os outros crentes. E entra a cara no prato e é uma vez só.
nunca mais ele levanta na fé. Entenderam? Quantos foram destruídos isso? Assim. E você sabe que isso é só com nós? Tentou fazer com Jesus a mesma coisa. Só que Jesus, ele não falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração? Jesus com ele não teve vez, ele era prudente, não era? Mas tentou fazer com eles. O primeiro que tentou fazer com ele foi Nicodemos. Eu vejo que o senhor é um homem de Deus, né? Que ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. Achou que Jesus ia inchar, né? Eu sou homem de Deus. Jesus olhou para ele, ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Pronto, não tem conversa. Não foi isso? Vamos lá, dá uma lida lá. Jovem rico, né? O senhor estava falando aí agora, da gente tomar cuidado, que tem gente que chega e fala, o homem de Deus e tudo mais. E eu estava lendo Provérbios e eu percebi que em Provérbios sempre fala para a gente tomar cuidado com a boca lisonjeia, que chega elogiando e tudo mais, mas às vezes a pessoa chega com isso para tirar a gente do foco, né? Justamente. E eu li em Romanos, uma parte de Romanos, que fala que muitos, eu não lembro, mas que muita gente caiu por causa da boca lisonjeia, que ficava enganando, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Justamente. Seja simples, irmão, mas seja prudente. Achou o versículo? Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. João 3, vamos ler a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? Amém. Viram aí? Ele não tentou, chamou Jesus até de mestre. Era um dos que era contra Jesus, todos eles. Mas chegou mestre, eu vejo que o senhor é de Deus. Ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não for com ele. Nossa, para Jesus inchar, né? Não, homem de Deus, me chamou de homem de Deus, né? Achou que Jesus ia inchar. Jesus virou para ele, Nicodemos, deixa eu te falar que uma coisa, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, não. E pronto, morreu a história. Não tinha nada para Jesus inchar. E quantos crentes, ao invés de ganhar, está perdendo, porque ele aceita elogios. Entenderam? E muitas vezes elogios falsos, que alguém está querendo te enganar. A pessoa quer te enganar, para você ser destruído, e você não está percebendo. A Bíblia fala também de outros, né? Como o mancebo rico, ele também tentou enganar Jesus. Eu vejo que o senhor é bom. O senhor é muito bom. Jesus virou para ele, bom é meu pai que está no céu. Aí você vê, cortou na hora. Bom é meu pai que está no céu. Entenderam? Vocês veem a mulher endemoniada, né? Esses são os homens de Deus. Paulo diz, sai dela, demônio. Irmão, não pode elogiar, não pode. Mas tem que saber a intenção que está vindo. Seja prudente, irmão, como a serpente, e simples como a pomba. Porque nós estamos vivendo, ou a pessoa está vivendo no meio, não é, de pessoas que estão cheias de tudo enquanto é jeito. Então você tem que ser simples e prudente ao mesmo tempo. Não é isso? Posso ler um versículo? Pode? Romanos 16, versículo 18. Romanos 16, 18. Vamos ler. Romanos 16, 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Está vendo?
com suas palavras de lisonja, engana os corações dos simples. Esses simples que estão falando, não é simples que a Bíblia manda a gente ser, não. É simples de pessoas que não buscam entendimento das coisas de Deus. Imprudente. É o simples no sentido de imprudência. Não simples porque é simples pelas coisas de Deus, não. Entendeu? Amém? Então, você observa. Aí, irmãos, quando uma coisa que nós precisamos entender, isso vale em toda a nossa vida. Quando Jesus envia a ovelha no meio do lobo, uma coisa que a ovelha tem que permanecer é sendo ovelha. Entenderam? Ela tem que continuar sendo ovelha. Por quê? É você que vai fazer o lobo virar ovelha, mas você não vai virar o lobo. Você não vai. E muitas vezes o crente, às vezes a pessoa, nem só crente, a pessoa, ele, como diz, ao invés dele ser aquele que vai mudar o outro, ele é aquele que é mudado. Ele é mudado. Eu lembro só contando um exemplo material para vocês entenderem. Meu pai foi criado, né? Ele viveu numa vila, ele morava numa vila e lá, droga rolando para tudo quanto é nada. Rolando, rouba, que eles têm os jovens, tudo, e ele também é adolescente, jovem. E vivendo aquela vida, aquelas coisas que aconteciam. Mas ele nunca fumou, nem o cigarro, nunca colocou na boca. E vivendo no meio, aonde só fumaça subindo, cigarro, droga e roubo, e ele lá no meio. Entenderam? Por quê? Alguns deixavam se levar. Eles, não, para mim ser amigo deles aqui, eu tenho que fazer o que eles fazem. Não, contrário. Ele nunca precisou fazer nada do que eles faziam e era colega de todo mundo. Conversava com todo mundo, falava com todo mundo e não precisava fazer o que eles faziam. Entenderam? Assim é o crente, irmão. Não precisa do crente ir para o forró para ganhar as pessoas que estão lá no forró. Assim, não, meu vizinho vai ficar muito triste porque ele foi para o forró, eu tenho que ir lá junto com ele. Não, não, não. Você é crente. O seu vizinho, ele vai saber que existe um crente. Ó, o meu vizinho ali, ele é crente. Ele é muito gente boa, precisou dele, ele está lá pronto para nos ajudar. Tudo que você contar com ele, ele está lá pronto para fazer. Ele só não faz o que nós fazemos, mas se precisar dele, ele está pronto para ajudar. É o que Jesus falou. Seja simples, mas seja prudente. É isso, eu sou crente. Jesus foi lá na festa do casamento. Ele foi lá, mas ele foi lá como quem? Como Jesus ou como um festejeiro? Festejeiro? É festejeiro mesmo? Festeiro, né? Ele foi lá como festeiro? Não, foi lá como Jesus. Os fariseus não falaram, ele está aí no meio dos pecadores, mas ele nunca pecou. E onde Jesus chegava, ele dominava o ambiente. Dominava. Ali, aí, tipo assim, é como se fosse, se chegou numa festa, transforma ela num culto. Justamente. Não chegava lá e ficava quietinho no lugar dele e o pau torando lá e ele quietinho dizendo que está sendo luz no meio dos ímpios. No meio das trevas. Porque as pessoas fazendo a mesma usam coisa. Desculpa, né? Que Jesus também estava lá, não sei o quê, né? Justamente. Eles até arrumaram um negócio do Jesus agora, um negócio que eles arrumaram aí de série de Jesus aí. O Jesus todo fora da Bíblia, né? Aquele lá não é o da Bíblia, não. É um que eles criaram. Então, você observa que Jesus estava lá, né? Ele foi lá na festa, lá, mas ele foi como Jesus. E como a irmã falou, ele chegava lá e dominava o ambiente. De repente, aquela festa que todo mundo tinha ido para aprontar, agora estava lá ouvindo a palavra de Deus, porque Jesus estava lá pregando. Ele não estava lá fazendo festa, ele estava lá pregando a sua palavra. Entenderam? Foi só um porém, né? As festas judias não é igual às festas de hoje. Também, né? Aquelas pessoas eram judeus, eles criam em Deus, eles estavam meio um pouco fora, mas não chegava a tanto, né? Justamente, né? Quer dizer, hoje não é pior ainda, né? Que hoje é festa mundana mesmo. Então, você está entendendo, irmãos? Nós somos como ovelha no meio de lobos. Nós não precisamos fazer o que o lobo faz.
Ao contrário, nós vamos ganhar o lobo. É mudar a pessoa. Está lá o adolescente, né? Muitas vezes o adolescente pensa assim, o jovem. Ah, não, se eu não enturmar no meio deles, eu tenho que fazer o que eles fazem. A gente não pensa isso quando a gente era jovem, adolescente? Ah, não, são meus colegas, vai rir de mim. Né? Vai ser dessa forma. E muitas vezes você entra em enrascada, porque eles estão na enrascada. Eles entram e você entra atrás. Entendeu? Ah, não, que eu tenho que fazer, porque senão eles vão me tirar do grupo. Ou não, meu amigo. Você pode ser amigo deles sendo você. Sendo você. Entenderam? Você não precisa fazer o que eles fazem. Aliás, você não deve fazer o que eles fazem. Porque aí você já não é mais você é eles. Agora você é eles, você não é você mais. Entenderam? E se você é um crente, se é um adolescente que serve a Deus, que você vai como servo de Deus, é um adolescente que serve a Deus. É uma criança que serve a Deus, é uma criança que anda com Deus. É um servo do Senhor. Então chegou no meio dos adolescentes, nós vamos fazer isso aqui. Não, tudo bem, vocês podem fazer, mas eu não faço, eu sou um crente. Eu sou um servo do Senhor. Mas todo mundo, não vai não, pode ficar tranquilo que ninguém vai fazer nada. Agora, eles só ficam nervosos, sabe quando as pessoas ficam nervosas? É quando a pessoa finge que ele é. Porque aí todo mundo fica nervoso. Quando você fala que é e não é. Aí o pessoal fica revoltado. Mas quando você é de verdade, eles aceitam. As pessoas concordam. Concorda. Não, aquele irmão é crente. Não, tudo bem. Gente, nós contou as piadas até agora. O fulano está chegando aí, gente. Opa, não contar piada para o irmão não, que ele não é de piada não. Pronto. Mas você também é um contador de piada. Aí você quer que ele te respeita? Como? Você também é um deles. Ao invés de você ganhar eles, você virou um deles. Está entendendo? Eu só estou dando exemplo de piada, fora as outras coisas. Então, irmão, nós somos ovelha no meio de lobos. No meio de pessoas de tudo e quanto é tipo de coisa. Nós não fazemos o que eles fazem. Não, ao contrário, nós queremos levar a mensagem que Jesus colocou em nós para eles. Para que eles se convertam. Porque se fosse para nós fazer o que eles estão fazendo isso é porque estão presos. Agora nós vamos fazer para nós ficar presos também? Não, mas nós queremos salvar eles, não é assim que você quer? Você não quer mudar o quadro? Então, para mudar o quadro, você tem que ser de Jesus. Não é isso? E muitas vezes nós temos sido o contrário. Jesus sempre fazia o contrário. Você viu que Jesus nunca seguiu o que eles faziam. Eles que seguiam o que Jesus falava. Mas Jesus nunca seguiu o que ninguém falou. Porque ele tinha uma missão, ele era Jesus. Ele é Jesus, né? Ele não tem que seguir ninguém. E muitas vezes nós que estamos servindo a Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas até respeitam, né? Na segunda vez, a pessoa pode até, mas não sei o quê. Mas depois ele acaba falando, não, o fulano, ele é crente, ele é dessa forma. Pronto. É o nosso colega crente. É o nosso vizinho crente, é o nosso vizinho crente. Então, até quando eles precisam de algo de Deus, já vai lá em você, agora é de Deus, né, gente? Não é outra coisa. Então, vão lá no crente, que ele tem uma resposta, porque ele é crente. Ele é um crente de verdade, então vão lá. Ele é um homem de Deus, vão lá para ele orar, porque ele vai orar e vai acontecer. Mas quando a gente é meio termo, você não é nenhum e nem outro, as pessoas ficam nervosas. Aí depois você quer bancar o moralista, todo mundo apela. Todo mundo apela, porque você não é. Você não tem essa qualidade. Mas por isso que Jesus falou, eu estou te enviando como ovelha. Seja ovelha. Seja ovelha, irmãos. Não seja lobo, não. Um dia uma irmã até chegou na igreja, ela virou comigo, ô irmão, a Bíblia fala
que muitas vezes o lobo veste de ovelha. Mas então, irmão, e se a gente vestir de lobo? Né, irmão? A gente também pode ser uma ovelha vestida de lobo. Eu falei assim, o lobo, ele veste de ovelha para enganar a ovelha. Mas onde é que você vai ver e ovelha querendo enganar lobo? Ela tem até pavor de lobo. Quando ela vê o lobo de longe, ela já casca fora, ela é boba. Ela vai vestir de lobo? Não, lobo pode vestir de ovelha, mas ovelha não veste de lobo nunca. Entendeu? Mas ela estava pensando assim, né? Que ela podia ser uma ovelha do Senhor e aprontar e viria. Não pode. Ovelha é ovelha. Entenderam, irmãos? Então, irmãos, que nós aprendemos isso. Que nós aprendemos isso. Essa palavra é para todos. Não tenta deixar, como diz o ditado, querer fazer o que eles fazem, para depois querer salvar eles, porque você não vai salvar ninguém. Você vai se perder. Vai perder no meio, como dizer, no meio do caminho. Mas ao contrário, seja simples, mas também seja prudente. Seja prudente. Tem coisas que, mas, onde que entra a prudência? Ai, meu Deus, olha como a questão, né? A Bíblia manda nós ser simples e prudentes ao mesmo tempo. Olha aqui a questão. Eu estou andando na rua, um exemplo. Estou andando nessa rua. Cheguei naquela rua ali. Não tem ninguém, de noite. Tudo escuro. Estou vendo só um camarada lá, meio desconfiado. Irmão, eu sou algum bobo de passar lá? Eu vou dar a volta. Não é isso que você vai fazer? Todo mundo faz isso. Ou se não esperar passar pelo menos mais alguém, né? O pessoal solta dois, né? Ô, Ney, a não ser que não tenha como. Aí você vai na fé, né? Justo, aí já usa a a fé. Se tiver que fazer, você tem que usar a fé. Usar a fé, vai usar a fé, né? Não é verdade? Não tem como, você é tão... você é simples, mas você é prudente, não é isso? Agora, irmãos, gente, aqui, nós estamos aqui, nós vamos fazer uma festa, irmãos, e convidei também os irmãos para vir. Lá vai os irmãos para a festa. Só que lá na festa que você vai só tem cerveja. Não é? Só tem cerveja. Ué, como é que o crente vai fazer naquela festa lá? Ah, não, irmão, vou lá. A luz no meio das trevas. Né? O seu menino, tadinho, o adolescente, ele nem está sabendo de nada. Eles dá um copinho para ele, ele mandou para dentro. Você nem viu. Né? Sem contar, irmão, estou numa sede aqui danada, beber só água, só hoje. É a última vez, é a primeira e única. E a partir dali acabou. Está entendendo? Qual que era a sua sabedoria? Opa, peraí, não dá para mim não. Não, irmão, muito obrigado, Deus te abençoa. Vai fazer sua festinha lá, mas eu não posso, eu não vou. Eu não posso não, eu sou um servo do Senhor, não dá certo, não combina, não vai dar muito certo. Se você me chamar para qualquer outra coisa, se você quiser bater a laje lá na sua casa, se você quiser fazer isso, se você quer fazer... Estou ali pronto para te ajudar, mas nisso aí não vai dar. Essa festa não é de crente, não é para crente, então para mim não vai dar. Seja prudente. Agora, você quer ir para lá e chega lá, vai abrir a Bíblia para pregar para todo mundo, você vai apanhar lá dentro. Mas... Não é lugar para você pregar para ninguém, não. Aí eles estão lá na festa deles. A festa é deles. O que você está fazendo lá? Não é? Prudência, irmão. Mas não, o crente quer estar lá. Porque ele quer estar no meio. Não, vai ter isso, vai ter comida. Parece que ele nunca comeu na vida. Não, meu filho. E como diz o ditado aí fora, né? Peixe morre pela boca. Não é? Então, fica atento. Seja prudente, irmãos. E muitas vezes você vai lá, ao invés de você ganhar, você vai escandalizar o nome de Jesus e ainda vai arrumar briga lá dentro ainda. Todo mundo vai ficar com raiva de você. Fala, está vendo, esses crentes não valem nada. É por isso. Então seja prudente. Não, irmão, não dá, muito obrigado. É melhor. A pessoa fica até mais alegre com você do que você ficar fingindo. Não é isso? Seja sincero. Mas aprenda, irmãos, que nós estamos no meio de lobos. Aprenda isso. As pessoas não são igual a você.
Você está no meio de lobo. Então você está no meio de todo tipo de pessoas. Que mais cedo uma pessoa quer o seu bem, outra quer a sua destruição. Uns ajudam você, outros morrem de inveja. Outros oram por você, o outro desce na macumba para derrubar a sua vida. Então você tem que estar atento. Tem que estar atento. Né? A gente precisa estar atento. Nós somos ovelha. Você é ovelha? Então, porta como ovelha. Vê aonde cabe a ovelha. A ovelha não cabe em todo lugar. O bode, ele vai em muitos lugares, mas a ovelha não. A ovelha tem um lugar certo para ela. Ela não pode, não é nem questão dela ir, ela não pode. Ela não pode entrar em certas situações. Ovelha não. O bode se vira para tudo quanto é lado. Come de tudo. Ovelha não. Não é isso? Então, porta como ovelha, irmãos. Seja prudente, mas seja simples. Não seja uma pessoa arrogante, não. Seja simples, mas seja prudente. Não cai no laço, não. Não forma aliança, não. Você é um servo do Senhor. E porta como um servo de Deus, né? Como uma serva do Senhor. Como uma criança de Deus. Amém, irmãos? Não vamos mais além. Que Deus abençoe. Não, só estava falando aí, eu lembrei de Neemias, né? Até falei com a Juliana, porque aquele homem queria enganar ele para ele entrar no templo do Senhor. Ele não podia entrar para poder destruir Neemias, né? Mas ele conheceu que aquilo não vinha de Deus. E Deus deu ele livramento, porque é igual você falou, então ele teve prudência, né? E buscou conselho no Espírito diante do Senhor. O Senhor mostrou para Neemias que não era para entrar, porque aquele homem queria enganar ele, né? Justamente, está vendo? Quer dizer, o Neemias tinha sido chamado por Deus para fazer os muros. Ele poderia não, Deus me chamou, eu vou lá, entrar lá. Ele não podia entrar, ele sabia que ele não podia entrar, né? O que ele fez? O camarada, não pode isso, pode entrar. E você, opa, não, eu não posso entrar. Não, aí não serve para mim, de forma nenhuma. E não entrou. Por quê? O camarada só queria enganar ele. Não é isso que aconteceu com Neemias? Assim acontece com muito crente, irmão. Quantos crentes são pegos por isso? Aliás, quantas pessoas são destruídas por isso? O outro vem e te coloca você uma altura de todo tamanho, você fica achando que está grande e ele te derruba. Te engana, te vence, né? Mas que Deus ajuda cada um de nós. Paulo? Amém, pode contar o sonho. Deixa o Paulo só contar um sonho aqui, que é até importante. Ele teve sonho essa semana. Não, há uns 2, 3 dias atrás, eu tive um sonho que eu ia num lugar com os meus colegas, só que esse lugar é errado, tanto que eu já ia naquele lugar, mas meu coração ficava aflito, porque aí eu lembro que no sonho eu lembrava do ensinamento do meu pai, que falava que não era para ir naquele lugar, aí eu ficava aflito com aquilo. Aí quando nós chegava lá na porta daquele lugar, aí um cara lá brigava comigo, só que aí o que acontecia? A minha colega me defendia. Aí na hora que defendia, beleza, nós entrava, só que aí eu ficava com medo de falar assim, não vou entrar mais não, por causa que ela tinha me defendido. Aí ficava com medo de decepcionar ela, né, porque como ela tinha me defendido, aí, entendeu, fiquei com medo. Aí isso foi sonho. Está vendo? Não é justamente nós estamos falando? Quer dizer, o sonho, isso é Deus já mostrando. Como ela defendeu ele ficou constrangido. Agora, quer dizer, ela queria que ele entrasse. E é um lugar que ele não podia, que Deus, ele já tinha aprendido que lá não era lugar para crente. Olha você vê, o sonho que ele teve. Mas a pessoa tinha defendido ele, brigado lá por causa dele. Ele ficou constrangido, falou assim, nossa, a pessoa brigou por mim, agora ela está me chamando para entrar. Nossa, se eu não entrar, a pessoa fica sem graça comigo. Viram o que Deus está querendo dizer? Mas, irmãos, se ele tivesse entrado, quem ia ficar sem graça com ele é Jesus. Então tinha que escolher quem ia ficar sem graça, a sua colega ou Jesus? Quem vai ficar sem graça? Um dos dois vai ficar sem graça. Está entendendo? Então muitas vezes as pessoas são pegas assim, né? O outro vem, defendeu, lutou, fez isso, fez aquilo. Então agora eu tenho que fazer o que o fulano fez, porque, nossa, ele lutou por mim, ele fez isso, ele fez aquilo. Só que quem sabe já era intencionalmente.
Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem que observar se você tem a perder. O que você tem a perder. Muitas vezes alguém não tem nada a perder, mas você tem. Então, quer dizer, você deixa se levar, porque a pessoa, né, com dó, quem vai perder é você. Você tem o que perder. Muitas vezes o outro não tem nada a perder. Para ele tanto faz como tanto fez. Então é você que tem que guardar o que você tem. Guarda o que tem para ninguém tomar sua coroa, não é isso? Pastor, eu estava lembrando que outro dia, mas o Denilson estava conversando, e eu falei com ele que eu passei por uma situação que até para a gente apoiar a pessoa naquilo que parece ser certo, a gente tem que perguntar para Deus. Porque se a gente deixar levar para o sentimento, aquele apoio lá na frente, às vezes vai voltar contra você, porque você não perguntou. Parece bom, né? Justamente. Mas até para apoiar determinada situação, você não pode se deixar levar para o sentimento. Justamente, não pode. De forma nenhuma. Aconteceu com, né, como nós falamos aqui. Ele deixou levar pelo sentimento e apoiou, e Deus reprovou. Né? Amém. É uma coisa assim, sempre que eu lia, sempre que eu leio esse versículo, mas antes mais, eu tinha um receio meio muito grande, porque eu pensava assim, oh meu Deus, o Senhor me ensina a discernir quando eu devo ser prudente como a serpente. E o que de fato é a prudência que o Senhor quer. E quando ser simples como a pomba. Quer dizer, não é quando ser um ou outro, na verdade. Se é os dois, tem que ser os dois, né? Justamente. É até errado isso, né? Não é que uma hora você vai ser prudente como uma serpente, outra hora você vai ser simples como uma pomba. Você é simples como uma pomba e é prudente como uma serpente. Mas às vezes eu não sabia como reagir. Tipo assim, às vezes, por exemplo, em certas situações, eu acho, não, aqui eu tenho que ser prudente. Entendeu? E aqui eu tenho que ser prudente, porque aqui eu tenho que fazer assim. E às vezes não era. Naquela situação eu tinha que agir com simplicidade. Na outra situação que eu tinha que ser prudente, aí já vinha a simplicidade, entendeu? Eu falei, oh meu Deus, às vezes eu fico muito confusa com isso. E eu ouvi, muitas vezes, até muitos crentes usar esse versículo, justamente quando eles faziam certas astúcias, certas maldades, e eles falavam assim, tem que ser prudente como a serpente. E eu falo assim, prudente como uma serpente ou maligno como uma serpente? É verdade. Entendeu? Porque aquilo lá não era prudência como uma serpente, era a malignidade da serpente. Astúcia, né? A astúcia da serpente. Verdade. Mas eles usavam esse versículo, prudente como a serpente. E eu ficava assim, meu Deus, mas que esquisito, entendeu? Outras pessoas viravam e falavam assim, não, mas tem que ser humilde como uma pomba. E precisava era da prudência. Não tinha nada de ser humildezinho como uma pomba naquela situação. Tinha que ser prudente, entendeu? Então, às vezes, aquela troca, sabe? Então, a gente tem que pedir Deus discernimento, porque a gente tem que ser as duas coisas. Você tem que ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Não é porque em algum momento você vai agir com prudência que você também não é o simples. Justamente. Você é humilde e está agindo com prudência. É diferente, né? Justamente. Não é ali, abandona a humildade e agora eu vou ser o perverso, porque aqui tem que ser prudente como uma serpente, né? Não é assim. Justamente, é verdade. Amém, irmãos? Vamos então, nessa hora, orar no nome do Senhor Jesus. Hoje é o terceiro elo, irmãos. Nós vamos fazer uma oração de combate, uma oração de pedindo ao Senhor para mover. Os irmãos trouxeram os pedidos de oração? Está todo mundo com seus pedidos na mão? Amém. Os irmãos que trouxeram os pedidos escritos, né? Apresenta os seus pedidos no nome de Jesus. Aos que estiverem em casa também, né? Que ouvindo. Aos que vão ouvir, que eles também apresentam, né? O pedido de oração. Em nome de Jesus, para Deus estar movendo, quebrando o arco, a lança e a flecha. Amém? Em nome de Jesus, levanta suas mãos para cima com o seu pedido de oração. Aquele que não fez o pedido, mas você quer algo da parte de Deus, você quer que Deus entre, que Deus move, que Deus age na sua vida. Então vamos pedir ao Senhor agora, e o Senhor vai derramar a sua bênção nessa noite, amém? Ora com fé, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha usar de misericórdia, venha usar, meu Deus, de compaixão,
Venha usar, meu Deus, da sua infinita graça nessa noite, meu Pai. Meu Pai amado, teu servo tem buscado por uma bênção. A tua serva está buscando por um milagre da parte do Senhor, por uma vitória da parte do Senhor agora. Que o Senhor, meu Deus, usa de misericórdia, que o Senhor usa de compaixão agora, meu Pai, e atende ao pedido do teu servo, ao pedido da tua serva agora. Meu Pai, esse laço, essa corrente, esse dado inflamável, essa força maligna de Satanás, esse demônio que tem lutado, esse demônio que tem pelejado, Senhor, contra a vida deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança, do adolescente, do ancião. Meu Deus, que o Senhor agora vai julgando por terra, vai quebrando, meu Deus, todo arco, vai quebrando toda lança, vai julgando por terra a flecha do inimigo, a flecha maligna de Satanás, em nome de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra, meu Deus e meu Pai, toda a força do inimigo agora, e pelo poder que é no seu nome, e pelo poder do seu grande nome agora, que o Senhor, meu Deus, venha julgar por terra toda obra, meu Pai, de inveja, Senhor, essa obra lançada na vida dessa mulher, essa opressão maligna, ó Deus e meu Pai, essas portas que têm se fechado, meu Deus e meu Senhor amado, essa, meu Pai, esses sentimentos do coração, sentimentos da alma, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus agora, ó meu Deus, dá ordem ao seu anjo para pelejar, dá ordem aos teus anjos para batalhar agora, quebrando o arco, a lança e a flecha, meu Pai, aquele que está aprisionado pelo vício, aquele que não consegue, meu Pai, abandonar, meu Deus, os vícios agora, que o Senhor vai entrando com a providência, que o Senhor vai abençoando, que o Senhor vai quebrando o arco, a lança, vai quebrando a flecha, meu Pai, é pelo poder do seu nome, é pelo poder do teu santo nome agora, que nós pedimos, que nós clamamos, que nós suplicamos ao Senhor. Usa de misericórdia, usa de compaixão, usa da tua infinita graça, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, receba a tua bênção nessa noite, receba aí o seu milagre, receba a sua vitória agora, receba no nome do Senhor a sua bênção nessa hora agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então amanhã nós continuamos até sábado, até domingo, né? Nós vamos estar aqui no nome todos os dias, orando e aprendendo dentro da palavra de Deus. Porém, quinta-feira, né? Quinta-feira agora é o quarto? É o quarto? É o quinto? É o quinto elo, quinta-feira agora é o quinto elo, né, dessa campanha de jejum e oração, né? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, no nome de Jesus, né, quinta-feira nós estamos aqui no quinto elo dessa campanha, né, para o Senhor estar a unção da libertação. Amém?